Por que teve aquela onda do tribal, todo mundo? Eu mesmo, por exemplo, quando eu fiz essa águia, a primeira tatuagem, ela ficou pequena. Aí o Beto botou um tribal em volta. Sim. Assim como colocou. Eu tenho um dragão tribal. Por que teve aquela explosão na década de 90 do tribal? Ainda continua sendo muito feito ou reduziu? Acho que reduziu bastante, né? A tatuagem tribal, né? O que aconteceu? Eu posso arriscar dizer. Eu tive numa convenção. Foi na década de 90, não foi? Sim. Eu tive numa convenção em Amsterdã, em 1994, onde eu conheci lá o Léo Zulueta. Eu olhei aquela... Porque o que aconteceu? Deixa eu voltar um pouquinho mais. Quando eu comecei a tatuar, não existia cores, era preto. Depois chegou os pigmentos, os nanquins, que a gente não tatuava com pigmento importado, era nanquim, colorido. 4, 5 cores. Daqui a pouco começou a vir aquela 16 cores, 30 cores. Então começou a se fazer tatuagens com 200 cores. Um cachorro, você sabe muito bem, um cachorro pintado de azul, de roxo, de laranja. Tipo adesivo do Cássio antigo. Pode crer. Um cavalo alado com a asa toda colorida. Quer dizer, não era uma asa de um unicórnio, era uma asa de águia. Quer dizer, não era nem águia, né? Porque a águia não tem muitas cores, era uma águia, uma asa de arara, de tucano. Então o que aconteceu? Teve a chegada dos pigmentos coloridos, onde os tatuadores, assim como os entusiastas, queriam a tatuagem com o máximo de cor possível. Então ficou aquela coisa de tatuagem muita cor, muita cor, muita cor, muita cor. Em 94 eu cheguei de Amsterdã, trouxe uma coleção de tribais, eu olhei aquelas formas, aqueles movimentos que eram muito... O tribal ele é muito favorável para se moldar no corpo. Ele se molda esteticamente no corpo muito bem. E aquela técnica que você usava de chumaço de agulha daquela época? Sim, sim. Eu me lembro que o sol que eu tenho nas costas, acho que eram 32 agulhas, 32 agulhas na máquina. Para acelerar, é verdade. Mas hoje em dia meio que se abandonou esse chumaço, né? Hoje em dia tem, ao invés do chumaço, você tem as agulhas Magnum, né? Que são 2 camadas, como se fosse, mal comparando, um pincel e um rolo. Sim. Mais ou menos por aí. Então o que aconteceu? Eu trouxe o tribal, eu devo ter sido, se não o primeiro, eu acho que eu fui o primeiro na época, foi muito comentado. Eu comecei a fazer os tribais no estilo do Léo Zulueta nos meus clientes. Tanto que alguns tatuadores me criticavam. Pô, meu irmão, preto, tudo preto, tá voltando a época do preto, tem que ser colorido. Eu falei, não, olha isso, olha esse movimento. Cara, foi um boom, só se tatuava tribal. Tribal, 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 tribal. Hoje em dia, o estilo em si tribal, que são aquelas formas geométricas sem muita geometria, acabou caindo um pouco, ainda é feito, mas caiu um pouquinho. O tribal, como eu falei, ele é muito favorável para se moldar no corpo por causa dos movimentos arredondados e o movimento em S, que ele se acopla bem em qualquer parte do corpo. Foi substituído pelos mais artísticos, mais bonitos, que são os tribais polinésio, os tribais indonésio, aqueles tribais com formas geométricas mais definidas. Sim. Então é mais fácil do cliente, ou mais fácil de uma pessoa leiga, entender o visual, entender a mensagem daquele estilo. Entende? O Maori, que o pessoal chama de Maori, entende? Então ele ficou mais bonito, sendo que muita gente esquece a origem, esquece que o tribal ele vem de há muito, muito, muito tempo.